E a gente fala agora sobre um verdadeiro tesouro que nem só as costureiras têm em casa, viu? Tô falando das sobras de tecido. Para nos ajudar, né, a transformar esses pedacinhos em grandes ideias, a gente tá recebendo aqui hoje a Michele Ramos, que vai compartilhar dicas incríveis, né, Michele? Pra gente transformar aí cada detalhe. É isso aí, para aproveitar e não ter sobra e ter um descarte também consciente, né? Então seja bem-vinda e bora Muito começar! obrigada. Aqui a Bora gente lá. vai ensinar o pessoal de casa, né? Já vou dando aí um spoiler, uma faixa pro cabelo, que tá super em alta, ainda mais assim, né? O pessoal da cultura afro gosta muito de usar essa Muito. faixa turbante. Sim. E ela é super prática, fácil e dá um estilo diferenciado, né? Vamos combinar. Com certeza, Deixa dá um bem charme no chique, cabelo, dá um né? charme. Se escolher um tecido bem avivado também, claro que também tem uns neutrinhos para quem gosta de ser mais discreta. Mas se você escolher um tecido bem avivado como esse, dá um charme todo diferencial no seu look. O mio, legal, né? Que a gente precisa de só um pedacinho ali de tecido. Sobras de tecido. Por exemplo, você vai fazer uma encomenda para o seu cliente de jogo americano, como esses, tá vendo? Que a gente usa pouco tipo de tecido, retalhos de tecido. Você pode usar as sobras da lateral. Vou fazer uma roupa. Você pode usar a sobra da lateral. Você não vai fazer um descarte inconsciente. O que seria um descarte inconsciente? Vou jogar tudo no lixo. Não. Vamos aproveitar. Dá pra fazer peças pequenas como essa, dá pra fazer faixinhas de cabelo, dá pra fazer laço que tá super em alta e aproveitar cada detalhe. É, laço, daqui a pouco a gente vai ensinar também, hein, gente? Mas então, bora começar isso daí. O que o Bora. pessoal de casa precisa, além dos retalhos? Primeiro, nós vamos falar sobre o molde, tá? Eu fiz assim de propósito em folha de sulfite para ficar super fácil para você em casa de compreender e ver que você pode fazer com apenas uma folha de sulfite, tá? Então aqui eu peguei uma folha de sulfite, aqui nessa parte superior nós temos 20 centímetros e aqui na parte de baixo nós temos 15,5. Então vai marcar os 15,5, vai marcar os 20 e vai unir em uma costura, em uma linha reta, desculpa. Aqui na lateral ele tem a altura de 25,5, que nós vamos cortar essa faixinha aqui. Dessa forma. No caso, então, essa folha sulfite a gente vai usar de base para ter o tamanho certo. Isso, é a nossa modelagem, tá? Em casa, o que as alunas compartilham muito isso comigo. Tem peças que elas até gostariam de fazer, mas elas não sabem fazer o molde. E eu gosto sempre de dizer, a modelagem é a parte mais difícil da costura. Ah, é? Olha só, eu nunca nem Porque costurei, você então. tendo uma modelagem com todas as medidas adequadas, você consegue construir a sua peça. Não tem erro ali, Não se tem acertou erro. na modelagem. Agora, se a modelagem tiver com algum probleminha, algum defeitinho de medida, quando a gente tem mais habilidade, a gente consegue ajustar. Mas quando a gente não tem, a gente pega a peça, coloca lá do lado, deixa de escanteio e fala, não vou fazer mais e acaba Exato, não a gente fica concluindo. desanimado, né, Fica ali. desanimado porque você não tem uma estratégia para terminar aquela peça. Mas quando você tem assim um molde, independente da peça que seja, pode ser o mais simples que for, você tendo uma modelagem, as medidas corretamente, não tem erro. Então vamos repassar essas medidas desse Bora daí, lá. no caso. Em cima, Em cima, 20 centímetros. Altura, 25,5. Parte de baixo, 15,5. Um detalhe super bacana que é importante. Aqui eu escrevi dobra do tecido. Por quê? Quando nós cortarmos a nossa faixinha, essa é a parte de cima de 20. Eu vou colocar em cima do molde, eu não cortei de propósito, para em casa a gente visualizar melhor. Tá vendo? Ele tem que ficar dessa forma. O desenho, exato. Aqui tá escrito dobra de tecido. Por quê? Você tem que cortar na dobra, porque ele tem que ficar duplo. Ele tem que ficar assim, aberto, dessa forma. Olha só, então você Pra passa dar a ali largura por cima. total da parte da cabeça, senão ele vai ficar curto. E nós precisamos cortar essa faixa 2 vezes. Pra fazer ali com um Pra detalhezinho. poder fazer os 2 lados da faixa. Porque a gente vai observar nessa faixa aqui pronta, ó. Ela é entrelaçada. Então ela precisa de uma faixa e mais uma faixa, igual eu estou mostrando aqui pra vocês. Então a gente precisa cortar na dobra do tecido, dessa forma aqui, para que ela saia dupla. E mesmo assim precisamos cortar 2 vezes, tá bom? A parte de baixo, que é onde vai o elástico,
é um retângulo. Nós precisamos, também anotei aqui para vocês, a medidinha certinha. Já aproveita aí, já tira um print, já tira uma foto para não perder as medidas. Então, 19,5 com altura de 9,5. Essa faixinha, nós vamos cortar apenas uma vez, que é aonde vai o elástico, tá? O elástico, ele tem a medida de 10 centímetros, tá bom? Olha só, de preferência esse elástico mais grosso, mais então, grosso, né? De 4 a 3 centímetros. Aquele fininho também é bem-vindo, mas não é o ideal, tá? Pra ter aquele acabamento pra assim, poder ele ficar bem mais firme, bonito. ó. Vou mostrar aqui pra vocês em casa, ó. Ele fica bem firme e bem ajustado na largurinha, olha que bacana. Ele fica o tamanho certinho e isso que é legal. Se ele for mais fininho, ele vai ficar solto aqui dentro da peça. Que também dá pra fazer e dá pra usar, não é um problema. Se você só tiver esse, você pode usar. Porque é o que estamos falando por aqui. A gente tá usando o quê? Sobra de retalho. Se você tem uma sobra de elástico, vamos aproveitar utilizar, também. vamos aproveitar também. Tá bom? Parece que não tem muito segredo então não ali. Tem. Ter retalhos, né? No caso, o molde que dá pra fazer na folha sulfite. Exatamente. O elástico, a tesoura, né? Pra cortar ali o tecido. A tesoura tem que estar bem afiada. Bem afiada. Vou dar mais uma dica. Seu retalho não deu pra cortar aqui na dobra. Você corta 4 vezes. E faz uma costurinha aqui no meio, tá? Então, se o seu tecido não der para cortar inteiro, porque nós estamos falando de retalho e aproveitamento, você vai cortar ele 4 vezes ao invés de 2 vezes. E aí você vai passar uma costurinha aqui de pé de máquina. O que vai mudar? Quando você posicionar o seu tecido no seu molde, aqui na parte da dobra do tecido, nós vamos precisar acrescentar 1 centímetro de margem de costura. Então, você posiciona o molde, só que ele vai precisar ficar com 1 centímetro. Para que ele fique no tamanho adequado. Por quê? Se nós vamos costurar essa parte da dobra, a gente precisa ter esse recuo de tecido, senão nós vamos diminuir a nossa peça. Interessante. Então, bora começar. Bora começar. Primeiro passo. Nós vamos posicionar direito com direito da peça. Então, nós vamos dobrar dessa forma. E coloca do avesso mesmo, assim, o tecido? Isso mesmo. A gente dobra direito com direito e nós vamos costurar na parte de fora, que é o avesso. Tem artesã que gosta de usar o termo beijando o tecido. Então, beijando o tecido. Com desenho e deixar a parte do avesso para fora. Nós vamos passar um pé de máquina em toda a lateral. Então, vamos lá? Começar. E é bem rapidinho, né? É bem rapidinho. Vamos dar o retrocesso no início, no final. Ajusta bonitinho. Em casa, você que não tem tanta habilidade com a máquina, alfinete a sua peça. Faça um alinhavo para que ela saia justinha e bonitinha. O que é esse alinhavo que você está comentando? O alinhavo, ela é uma costura que você faz à mão. Você pega uma agulha de mão, alinha e vai alinhavando. Eu vou mostrar pra você. Olha que rápido, gente. Já a primeira etapa já feita, foi. Então. Já foi. Ou nós vamos colocar os alfinetinhos dessa forma na peça para ela não correr na hora da costura. Ou nós vamos pegar uma agulha de mão, vamos colocar a linha e nós vamos alinhavando, ó, dessa forma. Passando, aí alinhava, então. alinhava e deixa essa linha. Para que serve essa linha? Na hora que nós formos para a máquina, o nosso tecido ele não vai correr. Olha que ele legal. vai ficar preso. Depois você vem, tira a linha do alinhavo e está tudo certo. Olha que bacana, dica legal essa daí. Então, para não correr o risco ali de deslizar na máquina e sair um pouquinho torta. Exatamente, é bom alinhavar, alfinetar. Agora nós vamos fazer a mesma coisa no segundo. E bora de muita costura. Olha só que coisa mais fácil de fazer, hein, gente? O pessoal aqui costuma brincar, que eu costumo dizer que as coisas são fáceis, mas é porque a gente traz coisas tranquilas pro pessoal de casa conseguir realmente reproduzir, né? Não tem muito segredo. As minhas seguidoras que são alunas, que costuram, só que eu também tenho seguidores que não costuram. E eles às vezes comentam no post, eles falam assim, nossa, você faz a costura parecer tão fácil, tão gostosa, que dá vontade de costurar e parece de ser muito fácil. A gente gosta de trazer
os telespectadores, os seguidores, peças mais práticas mesmo, mais fáceis. Claro que as peças mais elaboradas, mais difíceis, você vai precisar aprender numa escola, né? Com certeza. Nem tudo dá pra gente fazer num programa, por exemplo, de TV. A gente não pode, por exemplo, ensinar um blazer num programa de TV. Ah, não daria tem nem muitas tempo. etapas, nem daria tempo. Mas essas peças fáceis e rendáveis, Olha A só, gente já tá então já gosta. dando outra dica aí a Michelle. Então dá pra comercializar essas dá peças. pra super comercializar. Dá pra dar de presente também, né? Lindo, você faz um avental. Imagina, aqui eu escolhi uma estampinha de banana, né? Bem bacana. Você pode fazer um avental amarelo, colocar o bolso com essa estampa. Pode fazer um avental verdinho e colocar o bolso com essa estampa. Fica lindíssimo. Brincar ali com as cores, então. Um charme. Olha Ou colocar só. uns babadinhos no avental. Usar a Fica criatividade. lindo demais. Agora, nós vamos desvirar. Ele tem que ficar dessa forma aqui, do lado direito, tá? Então, nós costuramos as duas partes e vamos desvirar a mão mesmo. Olha, fácil, fácil. A gente faz isso pra pôr a meia, né? O mesmo Isso, movimento o ali. mesmo movimento. Vamos deixar os dois do lado direito, dessa forma. Agora tem uma dica bacana, tá? Nós vamos pegar passa em casa, bonitinho no ferro. Deixa bem retinho. Deixa bem retinho. Nós vamos ajustar aqui, costura com costura. Vamos deixar os dois assim, ó, juntinho, dobrado. Nós vamos dobrar pro meio e pro meio, tá? Dos Ele dois tem que lados, ficar então, coloca as duas dessa forma, pontinhas. Então, de novo, vamos dobrar os dois juntos para o meio e para o meio. Dessa forma. Nós vamos passar uma costurinha aqui de segurança. Só em um, tá bom? Só em um dos lados. Vou Por que colo- só um dos lados? Porque o outro a gente coloca aberto. Hum. Porque a gente precisa... Vou colocar aqui o alfinetinho, já que você perguntou, a gente já explica essa parte, que é o próximo passo. Depois que a gente faz essa costurinha aqui, bem na pontinha, o outro a gente vai colocar assim, aberto. Aí nós vamos colocar aqui nessa parte de cima. Nós vamos colocar aqui dentro. Pra fazer, então, ali o cruzamento, digamos assim, das duas Exatamente. partes. Assim, a liga. dessa forma. Então, vamos fazer novamente. Dobramos, vamos passar a costurinha aqui bem na pontinha, dessa forma. Agora, nós vamos pegar a outra faixinha e colocar aqui na parte de cima. Isso, dessa forma. Aí, agora, a gente faz o mesmo processo que fez aqui. Ah, agora sim, Dobra então ao dobra. meio e dobra ao meio, tá? Só que se a gente faz essa costurinha nos dois separado, nossa faixinha Não não tem vai liga, dar certo. né? Não vai dar certo. Então, um a gente faz já dobradinho. O outro a gente vai fazer Passar a costura primeiro. após a passagem, exatamente. Vamos costurar aqui também um pezinho de máquina. Essa parte, você pode, em casa, essa parte aqui, a gente pode em casa só colocar o alfinetinho, se a gente preferir, tá? Não precisa exatamente fazer essa costura. Eu gosto de fazer essa costura porque é uma costurinha de segurança. Porque depois a gente vai colocar dentro dessa parte, costurado. Ah. Então fica mais prático. Mas em casa, se você quiser só colocar o alfinetinho, também dá Também certo. dá certo. Tá bom? É só pra facilitar mesmo, ele não correr na hora da costura. É, faz diferença, né? Faz E é uma costura tão diferença. rápida que Muito vale rápido. a pena fazer, então. Olha, eu gosto de dizer assim para minhas alunas, é muito melhor alinhavar e alfinetar do que precisar desmanchar. Ah, mas não tenho Porque dúvida. o desmanchar dá mais trabalho, Trabalho dobrado, do né? que o costurar, exatamente. Agora aqui outra dica bacana, a gente precisa prestar bastante atenção porque os dois têm que ficar pro mesmo lado, tá? Então aqui tem a dobra, desse lado eu tenho que fazer pro mesmo lado. Se você fizer ao contrário, o acabamento vai ficar aparente, tá? Olha só que dica legal, então. Então, coloca o alfinetinho. Vou até fazer uma brincadeira agora para você que tá em casa. Se a própria Pro coloca alfinete, porque é uma dica importante. Com certeza, vale a pena, então, Vale usar a ali e pena. abusar dos alfinetes quando tá Aham. costurando. Essa peça não precisa de muito alinhavo. O alinhavo é mais para quando a gente vai fazer alta costura, uma peça que precisa de um melhor acabamento. Não que essa não precise, é que essa daqui é um acabamento mais simples. Então, ok. Ele vai ficar dessa forma.
Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Já tomou forma, né? Já está tomando forma. Agora só falta fazer a parte de baixo. A parte de baixo, que é o nosso retângulo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar ao meio, direito com direito do tecido. Nós vamos fazer uma costurinha aleatória. Vamos fechar uma parte da lateral, outra parte da outra lateral, deixando um espaçamento aberto. Por quê? Esse espaçamento é quando a gente vai virar a nossa faixinha, tá bom? Então não precisa ter uma medida exata. Você pode colocar aqui uma medida menor, se preferir. Pode colocar maior, desde que deixe um espaçamento na peça. Ô, Miss, você tava mostrando aqui pra gente como faz essa faixinha. Tá agora na reta final. Reta final. Bora mostrar pro pessoal de casa. Bora mostrar. Então, dobramos a faixinha, fizemos a costurinha. Essa parte é a mais complexa, tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção, porque ela não é difícil, mas tem que ter atenção para colocar todo mundo do lado certo. Vou pedir até pra você mostrar um pouquinho mais pra cá, pra não correr o risco ali, ó, de tampar. Tá. Isso. Então, aqui tem a dobra, dessa forma. Aqui, nesse espaçamento que nós deixamos, nós vamos colocar com a costura para cima, ele aqui dentro, dessa forma. Coloque, então, aquela Coloca outra parte até ligada. aparecer aqui. Olha só. Olha, Rô, que legal. Por que eu fiz a linha? Olha só que bonitinho, já Fica casou. durinho, né? Certinho. Você já não vai ter problema na hora da costura. Já vou colocar aqui um alfinetinho para segurar. Na parte de baixo, a gente vai posicionar o elástico. E nós vamos costurar todo mundo junto, tá? Então, por dentro nós colocamos a faixinha e na parte de baixo, onde não tem a costurinha, nós vamos posicionar o elástico. Vamos costurar todo mundo junto. Então, uniu ali as duas primeiras etapas com a terceira e agora tá costurando com o elástico. Isso aí. Opa! Prendeu ali. Então, vai ficar dessa forma. Prendemos todo mundo em uma única costura. Então, tá a faixinha de baixo, a faixa tá aqui dentro e o elástico tá aqui do lado de fora. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Olha só. Do outro lado, a parte que sobrou, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos posicionar Passa primeiro lá então. dentro. Quando ele chegar aqui na abertura, ajusta bonitinho. E aqui está o pulo do gato, hein? Tá vendo o elástico dessa forma? A gente tem que colocar ele aqui. Dessa forma. Olha só. Faz vamos diferença. Se fazer a colocar do outro costurinha. lado, dá errado. Se colocar, vai ficar torcido. Que também não é um problema, viu, gente? Errou, Desfaz e desfaz começa e faz de novo, né? Exatamente. E é uma peça que a gente estava comentando aqui muito rápida de fazer. A Mi falando demorou nem 15 minutos. É, olha só, dessa forma, agora nós vamos finalizar. Puxa todo mundo pra fora, do outro lado. Olha que praticidade. Vou tirar aqui o alfinetinho. Olha que lindeza, Olha esse acabamento. peça pronta. Agora nós vamos fechar só esse buraquinho aqui, que ficou. Você pode fazer a máquina ou pode fazer a mão. Aí vai. Dessa forma. Pessoal, outra coisa que eu gosto de dizer em todas as participações. Costure com a linha da cor da peça. A gente costura aqui com outra cor para ficar melhor a visualização Pra quem em tá em casa, né? Mas faça com a linha de acordo com o seu tecido. Com certeza, porque aí o acabamento fica ainda mais bonito, né? Isso. Cuidado. Se for com a para peça. você usar, ele tem que ficar lindo. E se for para vender, ele tem que ficar perfeito. Com certeza. Tá pronto? Prontinho. Olha só isso, gente, que facilidade. Corta a linha. Tira todos os pedacinhos de linha, então não Isso. pode deixar pra trás. Deixa a peça bem limpinha. Corta todas as linhas. Gente, olha que fofura. Parte do elástico pronta. Faixinha pronta. E agora é só usar e super E arrasar no estilo, né? Linda demais, eu amei. Deixa eu ver isso daqui. Gente, muito fácil, realmente parece muito fácil de fazer. É Achei- fácil. Dá pro pessoal em casa aproveitar. E você comentou que dá pra ser até uma segunda renda, né? Uma assim, por segunda exemplo. renda, Ou até uma exatamente. primeira. No caso aqui, gasta em média quanto pra fazer? Dependendo do tecido, você gasta em média de aproximadamente, no máximo, R$10.
Por que eu falo dependendo do tecido? Esse tecido aqui, por exemplo, ele é da Center Panos e ele é um tecido exclusivo e ele é digital. Ah, que bacana. Então já é um tecido que tem um valor agregado. Uhum. Você pode pegar um tecido que tem meio a meio, 50%, 50%, ele é misturado, então ele é um tecido mais barato. Uhum. Então a gente sempre tem que optar por aquilo que tem mais qualidade. Igual esse tecido, olha o toque. Ele é um tecido diferenciado. Nossa, realmente. Porque ele é um tecido digital. Ele também é um tecido exclusivo da Center Panos. Então ele é um tecido digital, só que também nada impede de você fazer com o que tem em casa. Por exemplo, esse daqui é um tricoline, mas você pode usar uma malha. Olha que bacana. Super bem-vinda. Fez uma leg em casa, sobrou uma faixa lateral. Usa a faixa lateral para poder fazer a sua faixa turbante. Dá até pra aproveitar, por exemplo, né? A roupa mancha, às vezes, um pinguim você vai descartar, a roupa jogar fora. Não, você cata ali um pedaço de material que... Exatamente, faz a reciclagem, né, daquela peça. E aproveita e faz também. Essa peça é super bacana e ela é muito vendável pra galera da confeitaria e da cozinha. Ah, olha então, que olha legal. uma dica bacana pra você que quer iniciar o seu negócio, né, vender. Você pode fazer um avental junto com um batimão, com um pano de prato, igual a gente trouxe um kit bem bacana aqui pra mostrar. Você pode montar um kit desse igualmente com a sua faixinha e igualmente com o seu avental. Fica lindo. Lindíssimo. Fica lindíssimo. Imagina o sucesso que isso não faz, né, gente? Super sucesso. E no caso da faixinha, consegue vender por quanto? Você falou que gasta em média ali no máximo R$10. R$25. Olha é o valor só. de mercado. 100%, mais de 100% na Mais verdade, de 100%. né? De lucro. O de malha, ele tem um valor mais baixo, né? Aham. Vai ficar em média de R$15. Varia pra então também da qualidade ali da do qualidade. tecido. Mas de tricoline, digital, esses tecidos mais sofisticados, R$25 é uma venda tranquila. Ô, Mi, vamos ensinar agora um outro passo? Bora! No caso aí o laço, né? Vou pegar aqui, ele vai aqui, pegar? ó. Vou pegar ele aqui pra mostrar pro pessoal de casa, que também tá super em alta. Super em alta. As mulheres que têm super estilo sucesso. romântico aí também, Ó. Exato, adoram, gente. Tá super em alta. Super fofo. Então agora, pra fazer esse laço, eu vou até tirar aqui. Vai desmanchar. Pra ficar mais fácil. Vou desmontar todo o nosso laço pra poder ficar mais fácil, tá? Então aqui... Temos um tecido de Barbie, as um garotas tecido, em casa as garotas amam. Você vai mais de olho esse mesmo, nem precisa de molde. Não, esse eu vou falar as medidas, tá? Certo. Então aqui, ele tem uma medida de 17 centímetros de altura, porque ele também tá duplo, igual a faixinha. Então ele tem uma altura de 17 centímetros e uma largura de 37. Os dois é cortado da mesma forma, tá? Com as mesmas medidas. Uhum. Então eu vou cortar aqui. A rebarbinha do tecido. Isso. Olha só. Que também é super rápido fazer esse lacinho. Dessa forma, igual a gente fez a faixinha, vamos dobrar e costurar aqui na lateral. Nós vamos cortar duas faixas iguais e depois a gente vai fazer o arredondado do laço, tá? Porque fica mais prático do que ter que fazer uma modelagem, medidas. Uhum. Aí depois essa parte curvada, a gente faz a olho mesmo, tá? Você pode usar um prato em casa, qualquer coisa que for com a ponta redondinha para poder facilitar. Tem muito segredo também aí, pelo Não que ela tem. tá mostrando realmente que parece que é fácil, viu? Você fazendo Até, pelo até menos... quem não costura vai querer costurar hoje, hein? Então, da mesma forma, vamos desvirar aqui o nosso faixinha do nosso laço. Essa daqui, por ser de desenho, eu fiz mais fininha, porque esse daqui já é para adulto, né? Já é um tamanho então essa maior. pra criança, sim. Para criança, eu fiz ele mais fininho para ficar Mais delicado. mais delicado, mais bonito. Esse tecido não desliza tanto igual o outro. Um pouquinho mais difícil de pouquinho mais voltar, difícil mas pra também voltar. rola. Isso. Super. Desta forma. Para fazer o segundo, eu já vou até cortar. Vou deixar esse aqui desviradinho. Vou cortar Vou ele ao tirar meio. Esse daqui.
aqui por pra Porque cá. esse daqui eu vou fazer bem pequenininho pra criancinha mesmo, tá? Uhum. Então nós olha. vamos fechar ele aqui, dessa forma. Caramba, então você aproveitou o mesmo tubinho ali que você Aham. fez, né? A junção e já Pra preparou fazer os dois lados. Exatamente. Aí você coloca do lado direito. E aqui já tá a parte de cima do lacinho. Olha só, gente do Olha céu. que fofo. Muito Agora, fácil. a parte de baixo, Ah. A parte de baixo é aquela ali maiorzinha Isso. que fica caída, você a vai parte fazer do um laço. círculo aleatório, ó. Sem segredo, não precisa de molde, tá? Dessa forma. Em casa, se você quiser fazer o biquinho, só cortar retinho, Aham. que pode também. Desvira de novo, então. Lembrando, Desvira sempre na hora de costurar, novo. precisa estar do lado avesso, né? Pra costura não Isso, ficar à mostra. sempre. A aluna nova lá na escola às vezes fala É. assim, Pro, é direito com direito? Eu falei, todavia, sempre. E aí nós vamos fechar esse ladinho aqui. Desvira novamente. Do outro lado não fecha, né? A gente Não. nunca fecha, senão depois não tem como voltar Como ali. voltar. Você pode fazer ele na parte do meio, que é mais fácil, igual a gente fez na faixinha. Aham. É porque aqui, como eu aproveitei a faixa inteira e cortei, eu vou rebater na parte aqui mesmo da lateral. Ajusta bonitinho. Cuidado para não furar. Ele vai ficar dessa forma, ó. No círculo. Olha só, já é a parte de baixo também tomando Isso. forma. Aí desse lado, eu vou colocar a galerinha aqui pro lado de dentro. Dessa forma. E vou rebater aqui por fora. Uhum. Na verdade, você rebate ele todinho pra ficar bonito, tá? Igual esse daqui, eu rebati toda a curvatura. Ah, olha só. Dessa forma. Aham, pra ficar mais durinho, então, ali o... Isso, e ele fica com uma tecido caída mais sustenta. bonitinho. Então, nós vamos rebater. Mais uma vez, não se assustem com a cor da linha. Lembrando sempre de usar a mais próxima do tecido Isso. possível, né? Então, ó, repassa a costura de fora a fora. Aqui a gente escolheu um tom azul para ficar mais fácil do pessoal de casa Isso. visualizar. Aí você faz toda a volta, a costurinha, dessa forma. Isso. Já temos o nosso lacinho, já temos a faixinha. Agora, Mais um pedacinho, então. mais um pedacinho aqui, aproximadamente 5 centímetros, tá? Nós vamos fazer a dobra. Agora, a altura pode ser 10, 12, porque a gente vai cortar de acordo com o nosso laço. Então, também não se preocupe com a medida, porque nós vamos fazer o mais próximo possível da nossa peça. Pelo que eu reparei, Que é o assim, os acabamento. princípios são os mesmos, assim, das duas peças, né? Se pega Aham. ali, vai tranquilo. Super parecidos. E aí, essa parte, essa partezinha aqui menor, tá? Só pra vocês verem como vai ficar. Desse jeito. Onde o lacinho Nós vai vamos encaixar. também desvirar. Tentar desvirar com esse, que é mais prático. E em casa, eu coloquei esse bico de pato, mas você pode comprar em qualquer armarinhos, aqueles de ferrinho, e colar com cola quente mesmo. E é uma peça super vendável também, que tá super em alta. Nesse caso aí, quanto a gente gastaria e por quanto quem tá em casa conseguiria vender? Em média do mesmo valor. O mesmo valor? É, Olha porque só ele que gasta bacana. aproximadamente a mesma quantidade de Tecido do outro. tecido do outro. A diferença é que o laço você consegue usar muito mais sobras, né? Porque ele é uma faixa mais retinha. Aham. Essa daqui, na dobra do tecido, já gasta um pouco mais de tecido. Então, Então dá pra aproveitar dá para qualquer... aproveitar melhor pedacinho. as sobras, o laço. E Aham. também, só desvirar esse aqui que eu vou dar uma outra dica. Você pode fazer só o laço. Não precisa ter essa faixa de baixo. Essa faixinha aqui de baixo Ah, é verdade. para agregar. Aham. Mas se eu tenho a quantidade de tecido para fazer só esse laço, olha que charme se você pegar uma camiseta sua básica, vou colocar em você para você ver que lindo. Colocar um lacinho aqui. Olha só, a gente já Olha que transforma, fofura. né? Já Traz outro transforma. ar pra roupa, Uma pra outra peça. dica.
Você Muito pode usar em bacana. outros lugares, não precisa ser exatamente só no cabelo. No cabelo. Tá? Aqui, nós vamos ajustar dessa forma. Segurando. Se quiser passar um alinhavo aqui no meio, facilita. Então, ele tem que ficar assim, dessa forma. Pra ele ficar franzidinho. Isso. Nós vamos pegar essa faixinha que nós acabamos de costurar e costurar aqui. Olha Dessa só, gente, forma. o laço Olha que já tomou fofura. forma, exato. Que E coisa mais depois linda. dessa costura, você vai colocar ele soltinho mesmo aqui dentro dessa parte da faixa. Legal que ainda dá pra usar das duas formas, então. Você pode passar essa outra parte, né, pra ficar mais caidinha, ou usar o lacinho sem. Aqui, por que eu falei que a medida não é tão importante? Porque você vai ajustar no seu lado e vai cortar a sobra. Olha só A isso, largura gente. que é importante. Aqui por dentro dessa parte do lacinho, vamos colocar, Ah, coloca pela frente, então mesmo. Na porque frente. ela vai ficar na parte de baixo. Aí você vai ajustando. Olha só que charme. Você pode colocar aqui também na parte das costas. Aí pode brincar um pouco Pode e brincar. variar também, né, o uso. Exatamente. Conforme for usando, vai mudando. E aí você vai ajustando dessa forma. Olha que Olha lindo. que lindo, gente. Olha só, e Olha que muito fofura. fácil. A gente não demorou aqui, sei lá, 10 minutos, não deu. Exatamente. Aí você pode pôr um bico de pato aqui na parte das costas. Você pode colar, até pra acabar com esse acabamento pra aqui. tirar. Você pode tirar, você pode Pedir colar. pra você virar lá pro pessoal, olha só, Você gente. pode colar com cola quente ou cola de tecido. Não tenho cola, pode fazer um alinhavo à mão. Ou você pode colocar ele só dentro dessa forma aqui. Mas o bacana é que você colhe, tá? É a dica que eu dou, é que ele fique bem coladinho. Ainda mais pra criança, né? Criança ainda não tem esse cuidado de perder a parte do laço, as peças, então Com certeza, faz a diferença. Então, mais uma faz peça a entregue. diferença. Mais uma peça entregue. Você tava comentando, né, que o pessoal, assim, mesmo quem não costura, ia se apaixonar e que ia tentar arriscar em casa. Ia. Como é que você começou na costura? Foi assim também? Olha, quando eu era adolescente, eu gostava de usar umas roupas diferentes. Então eu ia na costureira, minha vizinha, eu falava, você consegue modificar esse tecido, esse vestido, essa roupa? Ela fazia. Criativa. Mas eu sempre tive o sonho. Mas a minha mãe falou assim, costura não é profissão. Infelizmente ou felizmente, a gente não pode julgar, né? Hoje em dia a costura ainda tem muito preconceito, porque a galera verdade. não vê a costura como profissão. E é a Quando? base de tudo, né? É Senão a a gente base não de estaria tudo. usando nada. E quando eu comecei a costurar, eu não tinha a segunda opção, ia ser a minha segunda renda, não. Quando eu comecei a costurar, eu foquei na costura e precisava dar certo. Então eu não tinha plano B. Era o meu plano A e ele tinha que dar certo. Uma cliente, porque eu era sacoleira, eu vendia roupa de porta em porta, né? Uma cliente falou assim, você deveria costurar, porque você leva super jeito, você é moderna, parará. Eu falei, é o meu sonho costurar. Eu não tive a oportunidade, mas chegou a minha vez. Eu vou atrás. Procurei um curso gratuito, Olha que bacana. porque eu não tinha como investir naquele momento. Meus filhos eram pequenos e eu pedi para sair do trabalho para cuidar deles em casa. Fui mãe solo, então era um pouquinho mais complicado, 3 crianças pequenas. E aí eu fiz esse curso, fiquei apaixonada, amei. Depois disso eu fui me aperfeiçoar. Eu tenho 5 formações técnicas, mas a minha primeira formação foi no curso gratuito no meu bairro. Então não tem desculpa. É verdade. Quando você tem um sonho, não tenho grana, você tem possibilidades e tem oportunidades. Então eu fiz esse primeiro curso e depois fui me aperfeiçoar mais. Fui fazendo outros cursos. Hoje eu sou professora titular desse mesmo projeto. Olha que Que bacana. eu fiz há 9 anos atrás. Eu fui convidada para ser professora assistente, trabalhei um tempo e hoje eu sou a professora titular desse curso. Então, assim, a costura, ela muda a vida, ela muda histórias, mudou a minha vida, mudou a minha história. Só que eu persisti, eu tive perseverança, eu tive força de vontade. Hoje eu tenho a minha própria escola. Eu sou da Zona Leste, né, em São Paulo. Eu tenho minha própria escola em Itaquera. E eu também dou aula na Center Panos, que é essa rede aqui de lojas, é uma franquia. Então tem várias lojas em São Paulo, fora de São Paulo, interior de São Paulo. E na Center Panos eles têm vários ateliês, é super bacana. Então tem aula de crochê,
tem aula de costura criativa, tem aula de corte e costura. Então, para você que não é da costura, também tem essa oportunidade. Procura um ateliê mais próximo da sua casa e vamos fazer arte, porque eu gosto de brincar assim com essa frase que quem costura seus males curas. É verdade. Então, procure um ateliê próximo de você, vamos costurar. Saiu uma matéria agora super bacana com estatística que quem faz costura, quem faz trabalhos manuais, diminui, né, o risco de você ter Alzheimer. Caramba, que Então, bacana. costura é vida, gente. Alegra a vida, alegra a alma e faz bem pra você. Eu tenho algumas alunas, Rô, verídico isso, não é história, hein, pessoal? Que elas faziam terapias e elas tiveram alta depois que começaram a fazer corte e Olha, que costura bacana. comigo. Eu tenho as alunas comigo que tá há 2 anos e meio fazendo aula. Elas já aprenderam a costurar? Sim, elas já aprenderam a costurar. Mas virou a terapia delas, é o momento delas de prazer, de lazer. É muito importante. Então, não seja só a costura, procure o que você ama, procure aquilo que te satisfaz. Com certeza. E faça por hobby, faça por trabalho, assim como eu. Mas faça por amor aquilo que te faz bem. A vida é tão curta, né? É Então a verdade. gente Olha, tem que ir atrás gente. dos nossos sonhos e concluir os nossos projetos, tirar os nossos projetos do papel. É verdade, deu pra gente perceber bem aí que ela é uma apaixonada pelo que faz. Inclusive, né, olha só essas peças que lindas, que você também desenvolve, né? Isso, nós temos Vou uma mostrar aqui, ó. marca. Exatamente. Nós temos uma marca, então nós temos uma coleção. Essas peças eu desenvolvi, desenhei, criei, a gente faz na nossa oficina, a gente vende nos marketplaces, né, da vida. E a costura é uma bênção. Mudou a minha história, mudou a minha vida. E eu amo o que eu faço. Dá pra perceber pela forma carinhosa como você fala, viu? Agradeço a sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou, então muito obrigada por ensinar. Obrigada, Tá até eu. emocionada ali, segurando o choro. Vou segurar também, vamos encerrando É aqui. um prazer sempre. Ai, que maravilhosa. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, foi um prazer. E é inspiração pra muita gente que tá em casa, a gente sabe.